Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais um final de semana, ao nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho. E hoje os nossos grãozinhos trazem para a gente no Evangelho, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão, desde há muito, dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia sim se aplicar a Lázaro, mas não a Elias nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança, e se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer e ouvi sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos, e entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Muito bem. Os judeus acreditavam na ressurreição, né? Fazia parte dos seus dogmas. A ressurreição que é o corpo voltar à vida, né? Era o corpo que tinha morrido voltar à vida. Isso a ciência prova que é impossível acontecer, né? E veio Jesus falando sobre nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o que isso quer dizer para nós, né? Como cristãos atuais, né? Como sabedores hoje, né? Que as palavras de Jesus tinham significado para o espírito e não para o corpo físico. Então, o nascer de novo é a reencarnação, que Jesus já falava para a gente, mas naquela época ninguém entendia nada, né? Ninguém tinha esse conhecimento.
E Jesus falava de acordo com o conhecimento do povo, com a capacidade que eles tinham naquela época, né? Que a gente tinha naquela época, né? Então, a ressurreição não existe, não tem como acontecer, né? Não tem como acontecer, porque a matéria já se desfez, já foi absorvida no fluido universal. Então, a reencarnação é a maneira de se nascer de novo. E ela é o meio de se apurar o espírito. O espírito vai se depurar, melhor dizendo, né? Ele vai se aperfeiçoar, ele vai evoluir a cada reencarnação, a cada renascimento. E ela é necessária para isso, né? Para o crescimento do espírito, porque na reencarnação o espírito vem passar suas provas, né? E se depurar, com o aprendizado, com as novas oportunidades que o Pai está dando, né? Para que isso ocorra. Então, a reencarnação é necessária para que o espírito chegue ao reino de Deus, né? Que ele se aproxime cada vez mais da perfeição que o Pai deseja para cada um de nós. Então hoje a gente sabe, hoje a gente entende, né, que para a gente nascer de novo é preciso não do mesmo corpo, né, mas de um corpo em que o espírito venha a reencarnar e assim nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então nós temos que ir nos depurando como espírito para conseguirmos ver o reino de Deus. E a cada reencarnação a nossa missão é crescer, é aprender, é praticar a lei de amor e caridade para que a gente possa, né, diminuir essas reencarnações. Nós temos que evitar contrair novas dívidas, né, para evitar ter que voltar novamente para pagar essas dívidas. Então vamos lá, né, pessoal? Nós que conhecemos um pouquinho sobre isso, vamos procurar nos melhorar cada vez mais rápido, tá bom? E o Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, dá licença, o Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 8, Emancipação da Alma, nas visitas espíritas entre pessoas vivas, a questão 418. Uma pessoa que acreditasse um de seus amigos morto, enquanto ele não esteja, poderia se encontrar com ele em espírito e saber assim que está vivo? Poderia, nesse caso, ter a intuição ao despertar? Como espírito, certamente, pode vê-lo e conhecer sua sorte. Se não lhe é imposta como uma prova a crença na morte do amigo, ele terá um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Muito bem. Se isso não for uma prova, né? Você ter esse pressentimento sem poder ir lá saber se esse amigo está vivo ou está morto, se isso for uma prova para você, você não terá esse sentimento, né? Essa intuição, quando o espírito retornar ao corpo e você acordar no outro dia com essa intuição na cabeça. Agora, se isso não for prova para você, certamente você vai ter uma intuição, né, sobre isso, sobre ele estar vivo ou ele já está desencarnado. O espírito vai sim, pode se encontrar sim com esse espírito, né, no seu desligamento, no seu desprendimento noturno, e saber da real situação, porque o espírito sabe tudo, né? Quando ele está desprendido do corpo, ele tem essa visão, né? Então, ele trará no seu íntimo, quando retornar ao corpo, esse conhecimento, né? Essa visão que ele teve de se o espírito está vivo, se a pessoa está viva ou está morta,
né? Ou está desencarnada. E trará isso e você terá essa intuição quando acordar no outro dia. Ou durante a vigília no outro dia. Tá bom? É assim o que eu entendi, né, pessoal? Cada um vai entender da sua maneira. Todos tenham um ótimo final de semana, com muito amor, com muita paz, muita saúde. Vamos descansar bastante, aproveitar o final de semana, né? Nos recarregar de energias boas para a semana que chega. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos fortaleça cada dia mais na nossa fé e no nosso amor ao próximo. Fiquem com Deus, até segunda, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.